Salve galera, Tamirzão tá na voz, mais uma vez na house do Tamir. Graças a Deus tem dado tudo certo, episódio sendo gravado, conteúdo para você que gosta desse nosso canal. E sem mais delongas, vamos falar um pouco do nosso convidado de hoje, que para mim não é novidade nenhuma tê-lo aqui, porque é sangue do meu sangue, meu primo de primeiro grau. E se é primo do Tamir, tem que ter um dom especial. Na verdade, ele é cheio de talentos, né? Ele é músico, comunicador, já teve rádio e TV, já deu um spoiler pra você. Vamos lá, sem mais delongas, vamos chamar aqui Anselmo Santos, cola com nós. Esse Anselmo é fera. Anselmão, obrigado por ter vindo. Imagina. Dá um salve pra galera aí que curte. Tudo bom? Pô, satisfação aqui, tá na casa do Tamir, sem palavras, é uma honra, uma alegria que não cabe no coração, tá do lado de uma pessoa tão generosa, tão talentosa, mas que não deixa a bolha de sabão subir. Isso é um perigo, né? Isso, mantém a bolha sempre com os pés no chão. Acho que isso é uma dádiva que todo ser humano deve ter, e o ser humano artista mais ainda, Mais né? ainda, Parabéns, você ia falar um assunto, se fosse abordar aqui, ia longe, né, cara? Ia longe. Esse negócio do ego e tudo mais, né? Isso. Mas que legal. Mas porém, como o assunto é você hoje, vamos falar de você. Anselmão, pra quem conhece você, top. Mas pra galera aí que tá curtindo o canal do Tamir e não conhece você, quem é Anselmo Santos? Fala pra galera aí. O Anselmo, né? Bom, Anselmo é nascido aqui em Araçoiaba, Nabinha, Araçoiabinha. Mas nasceu em Araçoiaba mesmo? Araçoiaba. Tipo, postinho de Araçoiaba? Não. Ah, tá. Eu nasci no postinho de Araçoiaba. Poxa, é uma mais honra ainda. Mais honra ainda. Mais honra, mas eu tenho a honra de ter, né, crescido aqui, enfim, foi a necessidade do momento, né? Mas sou daqui, me considero daqui, amo esse lugar que aqui legal. e tudo. Cresci em Araçoiabinha. Nunca morou em outro lugar? Com os meus pais. Nunca mudei de casa, mano. Mudei da minha casa para ir na casa que eu fui morar com a minha esposa. Nunca saí de que casa. beleza, que da hora. É muito legal, né? E com os meus pais, né? A dona Francisca, que é a Chiquinha. E o senhor Vicente, que é o Telinho. Telinho, né? O grande pescador. Esse Telinho tinha que ser estudado. Ele é um uninho andando fora todas as fabricações dele, né? Com certeza. Cara, meu pai é um grande engenheiro, designer, é tudo, muito criativo. A sua família é uma família de artista, né? Caminha, meu pai é incrível, eu sou fã do meu pai. Ele faz cada coisa, ele... com objetos assim, em casa. É o Telinho, que é irmão da minha mãe, por isso que estamos aqui, primo de primeiro, hein? Primo de primeiro. Mas continuando, acho que é isso, então cresci ali, né? Top. Estudei na Escola Pedro Ferreira Duarte, só vou falar um pouco do estudo, mas depois eu vou voltar um pouco. Perfeito, né? Perfeito. Estudei no Pedro Ferreira e estudei no Maria Angélica Bailô, fiz meu ensino médio, Top, né? igualzinho eu, Pedro Ferreira e Maria Angélica. Isso, tal, daí... graças a projetos da escola, me incentivaram e professores disseram que eu tinha aptidão para comunicação. Então, terminei o ensino médio, já entrei a estudar rádio no Senac e tudo, né? Acho que é muito longo, a gente tem que resumir, daí fiz teatro, licenciatura em teatro pela Uniso. Isso que você fez é a famosa artes cênicas ou não tem nada a ver? Também. Artes cênicas, né? Na verdade, a minha faculdade é uma faculdade para ser professor de arte, um arte educador. Que legal. Mas onde o maior estudo o maior foco é no teatro. Entendi. Né? Então eu sou um ator. Caraca! Né? É o segundo ator que vem aqui. Porque lá a grande maioria da grade curricular lá do curso era sobre teatro, sobre atuação. Porém, tinha o lado da licenciatura, que é para ter a permissão de ser um professor de arte, né? E você atua hoje como professor de arte? Sou professor de arte. Sou professor de arte no município de Araçoiaba da Serra e sou professor de arte no estado de São Paulo também. Que da hora, que legal. Sou professor. É uma alegria, né? E uma coisa muito bacana no curso que eu fiz de teatro, que eu carrego comigo, né? Que o fundador do curso, eu não vou dizer o nome dele, porque faz muito tempo que mas quem fundou o curso lá da Uniso, o curso de teatro, que também era professor, ele dizia que ele queria formar agentes culturais. Que legal. Né? Então, dentro da escola, dentro da sala de aula, né, eu sempre procurei me comportar dessa maneira, sendo um agente cultural, né? Porque
a escola ela acaba limitando. Pô, estamos desviando um pouco, né? Pode falar, assim mesmo. Porque quero falar sobre um pouco sobre a minha história, mas enfim. Eu já tenho uma pergunta também em cima disso. Geralmente tem as coisas mais datadas ali, tem datas a se cumprir, principalmente o professor de artes, né? Entendi. Dia das Mães, festa julina e tal. Você falou agente cultural. O agente cultural, ele tem que agir de modo a fazer com que as pessoas se interessem mais pela cultura. Entendi. Mas qual que é a diferença? Por culturas, mas qual que é a diferença, assim, porque assim, o meu canal sempre vai ter perguntas que começam em mim, mas pode se refletir na galera. Sim. Qual que é a diferença, talvez, de um secretário cultural para um agente? Tem diferença? Porque assim, quando você fala agente, eu lembro de um agente de trânsito, agente comercial e um agente cultural. Ou qual que é o sentido da palavra agente nessa linha aí? Eu acredito que seria, como você falou, um assunto, né, da pano para manga. Mas, genericamente dizendo, perfeito. um secretário de cultura, você fala. O secretário de cultura, talvez ele precise estar indo mais atrás de recursos, de leis, de projetos, né? Entendi. O agente cultural, do meu ponto de vista, é aquele que talvez esteja mais tete a tete. Mais no contato com a realidade local. Que legal, né? Com coisas mais práticas, né? No sentido da palavra. E hoje você é um agente cultural na cidade, não? Eu me considero, né? Eu acho que até eu vejo você nas paradas. Até pela RTA. Perfeito. Entendeu? A RTA foi o grande objetivo da RTA era colocar, né, o meu desejo de ser um agente cultural em prática. Né? Então lá iam os artistas, lá iam aqueles cantores de moda de viola, que para mim era uma alegria, embora você saiba que meu ritmo predileto não seja a moda de viola, mas eu entendo o valor cultural que ela tem, entendeu? Perfeito. Tanto é que né, por diversas situações a RTA ela foi chegando à sua pausa, né? Porque como eu costumo dizer, ela não acabou, ela está pausada. Para quem não está entendendo, RTA é Rádio TV Araçoiaba, que esse cara aqui posso falar que você é o fundador ou o seu irmão tem também envolvimento nisso? Acho que tem que considerar ele. Tem. O Luciano e o Anselmo, que são irmãos, estavam à frente da Rádio TV Araçoiaba. Isso, que na verdade é uma página do Facebook, né? Entendi. Claro que tem a gente estava começando a colocar coisas no YouTube também, mas é uma página do YouTube. Inclusive, se você for lá e colocar RTA Mundo... vou deixar aqui, né? Inclusive no rodapé aqui, RTA Mundo. Então lá na RTA era isso, entendeu? Era esse movimentar cultural. É essa captar. Então, voltando, né? Então a RTA ela foi diminuindo as atividades dela por diversas questões, e o que eu fiz questão de prolongar mais ali, a duras penas ali, foi o canto da viola. Né? Por entender o valor cultural regional que esses senhores, né? A grande maioria são senhores que cantam ainda. Grandes senhores, que eu quero grandes senhores. Então é isso, né? Ser agente cultural é você estar correndo atrás, preocupado em promover. Então um agente cultural ele também vai precisar do secretário. Com equipe. Certeza, uma equipe. Que legal. Não tem. É um quebra-cabeça que é necessário. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos falar um pouco mais da RTA, até me enrosquei aqui, da RTA, mas vamos voltar lá nas origens pra galera ir conhecendo o Anselmo do jeito que eu conheci, tá? Você hoje, então, beleza, você é formado em como que você falou? Você é um arte educador? Arte educador e ator. Sou radialista também, né? Você é tudo, né, cara? Que Tudo Anselmo, não. Mas Anselmo, vamos lá atrás, porque assim, galera, quando eu falo pra você que o Anselmo é um cara muito especial pra mim, não é só por questão de ser parente. Todos os parentes são especiais, mas às vezes tem um parente que a gente nem conversa direito. Né? Sim. Que é parente até mais próximo, que às vezes nem conversa direito. Então, mas o Anselmo, ele fez parte da minha vida ali quando jovem, antes de conhecer a Camila. Lembra assim, conhecer a Camila no sentido relacionamento. Né? Relacionamento. Já conheci a Camila ali na igreja. Mas o Anselmo, ele foi uma das pessoas que fez parte da minha vida, principalmente pelo dom que nós estamos falando aqui, que é o Anselmo comunicador, como eu comecei falando. Eu lembro de você, Anselmo, eu era petitiquinho, nos retiros da igreja,
Eu lembro que você fazia, não sei se você era coordenador naquela época, mas você fazia o aprisco. Uhum. Lembra? É aprisco, Sim, né? é aprisco. Aprisco. Eu fui pesquisar o que é aprisco. Aprisco é onde as ovelhas chegam perto, né? Se reúnem. Só que esse aprisco era uma balada, gente. Quando não dava certo de fazer em algum salão ou outro, esse meu parceiro aqui, ele doava a garagem da casa dele. Tô mentindo? Sim, é. Doava a garagem da casa dele pra evangelizar. Então, cara, você foi um influenciador. Legal. Na época lá não era, né? Curioso, né? Naquela época não tinha nada disso, né? Era o celularzinho da cobrinha naquela época. Mas você já era um influenciador que me influenciou a gostar da comunicação. E desde aquela época, galera, eu lembro do Anselmo conduzindo momentos de louvor, cantando, que aí que nós vamos chegar agora, cantando numa banda que marcou história. Mas antes de chegar na banda, eu quero que você fale pra mim como é que... Eu sei que a nossa família, Anselmo, é uma família de artistas, né? Eu sei que, por exemplo, tem ai, caramba, ele fala de Alexandre. Com o Alexandre. Mas tu não falava de um apelido. Coqueiro. Não, mas o Alexandre que você fala é o seu irmão. Meu irmão, era beleza. Outro? Não, era esse mesmo, mas parecia que a minha família falava Xande. Sabe que é Xande também, Alexandre, Xande e Coqueiro. Eu não conheci, não tive o prazer de conhecê-lo, mas era um grande artista. Grande artista. Ele era desenhista? Ele era desenhista e era músico, né, também. Ele se destacou na música porque... E a gente poderia, assim, fazer uma resenha porque é muita coisa, conversa. Assim. Mas ele aprendeu a ser músico e foi muito rápido, né? Existia a banda lá da Binha, que era o Cassino do Rock. Caraca, que legal. E ele muito rápido, assim, ele conseguiu se desenvolver, ser autodidata e entrar pra tocar, né? Já foi aceito lá nessa banda. Que da hora. Muito rápido, que não era uma banda assim qualquer, era uma banda boa, né? Uma banda bem falada regionalmente na época, né? Ele era pra ser mais velho que você? Ele era mais velho. É mais velho. Ele é mais velho que todos, não? Não, ele é abaixo do Luciano, e um pouco mais velho que a Ana, né? Ah, entendi. Entendeu? Então, voltando a falar, porque eu lembrei dele, porque você é de uma família de artistas. Sim, tá? Então, assim, eu sei que isso querendo não influencia, mas quando que você começou a demonstrar o gosto aí sei lá, por música? É desde pequenininho mesmo? É desde pequeno, eu estou contente de poder voltar, né? Então meu pai, ele é percussionista, né? Ele tá senhor de idade, ele não... Da hora. E mágico, né? Mágico. Seu pai é tudo também, né? É mágico. Mas é percussionista, então gostava de chorinho, ouvia samba, né? Samba, raiz mesmo e tal. Então, o primeiro contato é esse, né? Músicas extremamente, assim, eu considero underground, né? Porque... né, tô falando assim de maneira maneira assim exagerada, mas diferente, porque geralmente pessoas da idade dele era mais comum ouvir a moda de viola, tal, né? E eu não sei de onde, eu não consegui tirar, às vezes eu converso com ele, não consegui tirar, mas onde? Por que o senhor começou a ouvir essas músicas, não ouvia determinadas, né? Mas enfim, era percussionista de chorinho, então automaticamente tinha instrumentos de percussão em casa, tinha pandeiro, tinha triângulo, tinha gogô, tinha reco-reco na minha casa. Então, eu brincava com isso já. Pra quem não sabe, o percussionista é todo instrumento de batida? De batida, perfeito. De pancadinha, pandeiro, triângulo, o reco-reco. Então, eu brincava com esses instrumentos e me lembro perfeitamente que eu realmente fazia ritmo. Né? Tanto é que em alguns momentos, assim, meu pai pedia, tava com amigos dele, ele pedia, né? Dava na minha mão o instrumento para eu mostrar, assim, para as pessoas, né? O que eu vi do Tavinho, que é o seu irmão, que é um grande baterista, o que eu vi do Tavinho aconteceu com você, porque eu também vi o Tavinho desde pequenininho, tendo dom ali já. Então não adianta, né? Então é uma casa que tinha muita música, meu pai ouvia música, né? E, né, as coisas foram se passando e logo meus irmãos se envolveram com música, né? O Luciano e o Alexandre, o Coqueiro, o Xande também, né? Começaram a tocar. Então tinha violão na minha casa, né? E eles começaram, é óbvio, né? Ouvir outras músicas que eram tanto rock and roll nacional quanto dos anos 80 lá, que era muito forte, como também rock and roll internacional, né? Automaticamente eu fui, né? Acabei tendo esses contatos. Então eu me lembro assim que
o primeiro toquinho ali mesmo de violão, que era contra, né, era só nas cordas grossas, né, os bordões do violão. Aquele eu lembro eu aprendi no Nirvana. O meu não, o meu foi uma música, foi uma música do Traje a Rigor, que era um toque difícil, tal, fiquei, né, do Traje a Rigor, e teve uma música também dos Garotos Podres, que é uma banda de rock da época, que tinha toda uma crítica política e tal, né? Entendi. Top. E, enfim, foi com 9 anos. Daí eu comecei lentamente. Por quê? Porque não era uma aula particular, né? Entendi. Era quando eu tinha oportunidade, quando meu irmão liberava de deixar, porque também um violão hoje em dia fica jogado no sofá, fica em qualquer canto. Antigamente um violão era uma preciosidade, né? Era uma coisa muito mesmo, cara. Né? Concordo plenamente. Não era assim, viu, tá aí, toque qualquer um. Não, ele colocava o violão no meu colo e ficava olhando. Mas você sabe que se você pega uma pessoa um pouco mais antiga, ela tem ainda esse carinho com o instrumento? Né? Que nem quando eu lembro quando eu aprendi a tocar violão com o Luiz e com o Toninho. Nossa, abriu pra tirar a viola, aquele negócio espelhado. Sim, nossa, mas top. é necessário, né? Existem as duas questões, né? Talvez 3. A primeira, o recurso econômico. Ok. Né? A segunda, a preservação, né? E a terceira, o respeito como um objeto que lhe causa prazer, que lhe causa alegria, né? E hoje tudo isso está complicado. Né? E a gente como músico e como educador, eu particularmente como educador, arte educador, né? Eu faço o máximo para transmitir essas 3 questões, né, para quem tem contato comigo, né? Perfeito. O sentido econômico, né? O sentido de preservação. Então é caro um instrumento. Ok. Se você bater, ele pode ficar danificado, ele pode não produzir mais o som, certo, né? E terceiro, é um objeto especial. Que vai transmitir emoção. Que vai transmitir emoção, que vai, né? Tudo, então verdade. É uma coisa assim bem Não tinha parado para pensar nisso, não. E, enfim, né? Foi essa pegada aí de ter esse contato, esse primeiro contato, comecei a aprender lá em casa. E depois, tem uma coisa importante, a fanfarra da escola. Que legal. Fanfarra da escola. Você acha que ela ajudou? Importantíssimo. Altamir com... Hoje a molecada não tá nem aí. Cara, Altamir com 12 anos de idade, a escola lá tinha acabado a fanfarra. E eu ia perguntar todo dia pro diretor, e acho que ele de tanto eu não queria usar esse termo. Falar, essa tá isso. Ele falou, viu, vá lá, faça você a fanfarra. Aí, tipo, juro pra você coordenar? Mas acho que ele achou que ele vai... Ele não vai. Eu falei, tá bom, e puf. Nossa. Fui atrás dos amigos, cara, e não é que conseguimos. Você estava com quantos anos? 12 anos, cara. Nossa, que Sexta série. E fui, a gente desfilou. Desfilou com a fanfarra lá, eu menininho lá já. A gente vai conversando e lembrando das coisas. Eu falei pra você, né? Vai legal. Vai lembrando. Enfim, a fanfarra é um ponto importantíssimo, que inclusive eu acredito que faz muita falta. Será que ainda tem nas escolas? Não tem, são raras as que tem, né? Nem que seja mais simples imaginável. Eu particularmente, é uma particularidade minha, eu não posso dizer que né, mas eu acredito que mesmo que fosse simples, eu acredito que faria muito bem se tivesse. Mas enfim, a escola e depois, logo depois, vem a igreja, né? Com certeza. A gente já ia para a igreja, jovens, né? Ia para a igreja com os pais, né, e tal, e logo foi comprada uma bateria lá na igreja. Isso na binha mesmo? Na binha, e tocava, e tinha o violão, e tinha isso, e aquilo, automaticamente fui me influenciando lá. Em questão de idade, gostando. Você era da mesma época do Adilson ou do Paulinho? Sou mais novo, é o Paulo. É o Paulo. O Paulo que é o... Tuco. Sim, não, estávamos todos juntos, assim, mas de idade mesmo, eu e o Paulo ali que somos, assim, os da mesma safra, né, entre aspas. Na assim, verdade, tem uma brinca hoje, os dinossauros, né, da música, os dinossauros. Mas sempre juntos, tanto com o meu irmão, quanto com a Dilson, quanto com o Tuco, sempre juntos ali tocando, que na verdade sempre serviam de referência, né.
A grande verdade é essa, não tinha escola, não tinha nada. Naquela época. Aprendia olhando, aprendia vendo, aprendia na prática. Esse é o verdadeiro músico. Né? E naquela época já tinha uma equipe de música no Rio Verde? Era a época do Gilmar, dessa turma ou não? Foi depois, foi bem depois. A Arucebinha é mais antiga, uma coisa bem anterior. Então o Gilmar, a galera do Gilmar ali foi depois. Foi Entendi. depois. Perfeito. Foi depois, sim. Que da hora. Que chegou a comprar, que o Rio Verde chegou a ter uma bateria, foi bem mesmo. Assim. Entendi. Mas é isso, e daí, normal, né? Como você já estava na música, isso, já era. Já tava. Não teve como voltar mais. Isso. Mas você gostava. Aprendeu a gostar. Nossa. Não foi uma parada que assim, a família enfiou e você não queria. Não, ao contrário. Não você tinha, que foi, né? Não tinha. Se bem que pra coordenar uma fanfarra aos 12 anos... Foi legal, cara. É uma coisa, hora, né? Isso, foi incrível. E deu bom. Era engraçado porque isso ia todo dia, ela viu, e não vai ter mais fanfarra? E o diretor, quem que era, você lembra? Eu lembro. Pode ser. É o professor, né? O professor Geraldo. Eu ia falar dele, Geraldo, cara. Esse cara tem que estar aqui, o cara tem muita história, viu? Isaac, chama seu pai, seu Geraldo, pra falar com nós. Viu? Vai ter fanfarra? Mas eu fico imaginando hoje né? Porque hoje eu estou do lado, né? Sim. Vai ter fanfarra? Não vai ter mais fanfarra? Não sei o que lá. Chegou um dia que ele falou, viu? Vai lá, faça. E fui lá e desci a lenha e a gente conseguiu desfilar. E não ficou feio, não, cara. Eu ia perguntar isso, na sua percepção tava legal. Não ficou feio, cara. E eu fiz uma inovação ainda. Ô, louco. Porque geralmente os toques de um pro outro, né? Eles paravam, né? Sim. Então geralmente... O cara dava o apito pra trocar música. Pra trocar de toque, Hoje né? foi E daí era tum, daí o surdo começava e tal. E eu planejei um jeito que não ia mais parar. Então trocava de toque, a gente chamava toque, né? Mas era o ritmo ali. Mas esse é o hoje atual Pot-Pourri que fala, não? Que vai diretão? Acabou sendo um pupurri, Como que é? Pupurri, eu né? falei Pot-Pourri, cara. Eu sou ruim demais. Acabou se tornando um pupurri lá dos toques, né? Legal. Então a gente planejou tudo que eu apitava, né? Fazia o apito que era pra tocar de toque, mas não parava. Entendi. Já mudava assim do nada. Que né? legal. Foi uma coisa bem bacana, nem lembrava mais disso. Eu vou colocar, pode ir falando assim, eu vou colocar um pouco mais de carvão. E daqui a pouco tem bula. E é isso, né? Acho que daí depois fui pegando cada vez mais, né, aparecendo lugares para cantar dentro da igreja, retiros, a encontros, igreja, Anselmo, eventos. assim, quando eu falo igreja, viu, galera, não vamos falar só da católica. Todas as religiões, elas têm uma grande influência de jovem total. na música, né? Viu, mas e os cantores mundiais famosos? Também, né? Todos, Tina Turner, Elvis, Madonna, Michael Jackson. Eu sinto pena que tem muitos que começaram lá, hoje falam mal, mas passaram por lá, né? Passaram por lá. Não tem problema. Né? Mas assim, é uma questão que realmente, né, faz a diferença na vida das pessoas. A né? igreja, ela faz a maneira que a pessoa vai utilizar essa diferença, né? Sim. É a liberdade que ela tem. A liberdade que ela tem. Mas e precisa ter, né? Precisa ter. É. Mas assim, não adianta, é marcante, faz a diferença. Eu comecei uma na criança, igreja. né? Porque assim, eu tenho muito essa visão, né? Hoje, né, infelizmente, a gente está nessa era digital que está uma luta. Né, do meu ponto de vista, é uma luta. A gente tinha que travar uma guerra contra isso. Sim. E está muito lenta essa guerra, entendeu? Tá lenta demais. Mas, por exemplo, imagina um menino que nem eu, né? Eu tive um privilégio, que a minha casa era muito perto da igreja lá, né? Perfeito, era mesmo, né? Do lado. Eu esqueci de um detalhe. Pode falar. Que tinha outro que tinha a banda, essa banda que o meu irmão tocou, eles ensaiavam de domingo também. Isso me influenciou também, porque nossa... Você participava dos ensaios? Não, eu era proibido criança entrar. Era uma loucura pra ir, daí eu ia ficava sentado na frente. Na banda? Não podia ir criança? Não, eles não deixavam, não sei, não podia, não entrava. Ficava lá na frente do terreno, onde era a casa onde eles iam ficar curtindo o som ao vivo. Isso foi uma parte muito, muito importante. Entendi. Foi antes, que eu era menor, eu tinha... sei lá, acho que 7 anos, talvez foi antes ainda da influência da igreja. Entendi. Depois, né, que foi comprado bateria para a igreja. Tá? Mas essa banda me despertava muito desejo para banda, era doido por instrumento. E as bandas iam se preparar para a festa de São Roque lá. Perfeito. Eu ficava o dia inteiro
Quando ia ter festa de São Roque, eu acordava 8 horas da manhã, o palco tava vazio lá ainda, enquanto os músicos não chegavam, eu não ficava tranquilo, e só ia embora à noite. Minha mãe ia lá buscar pra almoçar, não, vou ficar aqui. E ficava vendo os caras lá montando bateria legal, e tal. É muito bom. Porque então era uma loucurinha mesmo assim. E depois, é claro, daí depois disso aí, que veio a igreja, né, que estava ali com uns 11 anos, 10, 11 anos. Entendi. Mas na infância teve essa coisa de ter essa banda lá no... Que da hora. Era o Sabinho, mas então, voltando, aí depois comecei a cantar na igreja, tudo. Grupo de jovens? Grupo de jovens, daí tinha os retiros, retiro de catequese, até outros retiros, né? Até hoje você tá envolvidão, né? A verdade é que eu fiquei um tempo. O casamento, né? O casamento dá Mas precisa desse tempo. Uma balançada. Até hoje não voltei a tocar na igreja. A gente precisa organizar, né? Precisa. Um monte de situação. Porque é um ministério diferente. Quando a gente sai dos jovens, daquela pegada, e você vai ministrar a sua família. Sim. É um novo como posso falar Exatamente. assim? É vocação, mas é um ministério, né? É um novo ministério, né? Um monte de coisas, né? Que você pega. Não sei se vai ser legal o exemplo, mas é a mesma coisa de você pegar um aparelho tecnológico novo e que você não tem manual de instrução, né? Perfeito, é isso mesmo. Nossa, quanto recurso que tem isso aqui, e aí esse botão, esse é pra cá, pô, esse é o quê? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Esse deu um estourinho, vou ter que remover. Mas enfim, tudo passa e quando você percebe, né, que as coisas vão, né, daí você fala, opa, tá na hora. Tá na hora. Mas assim, aquilo que tá plantado dentro do coração não escapa, Não mas passa. nem por um segundo, né? Que legal, Anselmo. Porque tá ali. E é isso, né? Essa que é a influência que da hora. da arte. E tem meus avós, coisa importante de falar, viu? Tem o vô Ditinho, que é o nosso avô. Ditinho. Meu pai conta, cara. Bom, primeiro, ele gostava de fazer discurso. Tá. Né? Diz que ele chegava assim num lugar e começava a falar de... Não sei se ele lia, não tem muitas histórias. Mas começava a juntar pessoas para ouvir ele falar. Caramba, que legal, cara. Mas e tipo diz que poeta? juntar... Eu não sei bem o que, mas eu acho que algumas espécies de ideias filosóficas. Contador de história. Tinha muito antigamente isso, né? Tal. Minha mãe era contador de história. E chegava com as situações que eu ouvi falar dele ter que subir na cadeira, porque juntava a turma, ele subia para época que não tinha telefone, galera. Assim que o negócio Meu funcionava. pai conta também que ele gostava de compor, sabe? Ele fazia uns improvisos de composição. A minha mãe, ela ama ela ama violão. Por conta do vô Ditinho. Ela fala, eu amava quando meu pai tocava. Uma coisa interessante que não faz muito tempo que o meu pai contou, mas que meu avô às vezes pegava o violão, colocava na costa, e daí a minha avó perguntou, onde vai? Vou lá na rádio em Sorocaba cantar. Caramba. E pegava o violão e ia a pé. Até Sorocaba para ir lá na rádio. Cansado de ir na padaria Parece da esquina. que é a Rádio Clube. Que legal, daí cantava umas músicas e também fazia as coisas. Que beleza. Não tinha preguiça. E daí daí tem o vô, que é o vô Alfredo, que é o pai da minha mãe, que ele fabricava, eu pesquiso e não encontrei ainda. Mas a minha mãe conta que ele fabricava um violino que era de uma corda só. Ele fazia lá. E a nota era aqui deslizando o dedo. Não sei. E ele fabricava, estragava um, ele fazia o outro, mas ele pegava e ficava lá, zan, Cada fazendo coisa, né, a música cara? dele. Cada Então, quer dizer, tinha também esse lado, talvez muito simples, eu não tenho, né? Não tem como falar registros para saber de fato como era, né? Perfeito. Mas se ele fazia isso é porque ele também tinha o lado artístico dele. E os meus primos do lado de lá são também, né? Todos desenhistas. E os meus primos do lado de cá tem bastante também, né? O Ricardo, o Dair. Nossa, né? Então, bastante. Então, que legal. E deixa eu te perguntar, vou ter que falar disso aqui, que isso aqui não pode passar. Beleza, então nós conhecemos o Anselmo, que teve a paixão de músico desde criança, influenciado pela família, por tudo que estava em volta. Começou para a igreja, começou a tocar na igreja, mas daí aonde que surge um tal de Joaquim Tá Com Deus, cara? Esses caras é da pesada, cara. Como é que surgiu isso aí?
Logo que eu entrei comecei a cantar um grupo de jovens e tudo mais, né? Eu gostava de rock, né? Certo. Gostava, meus irmãos ouviam, eu gostava bastante de rock and roll, né? E quando eu comecei para o grupo de jovens, começou a surgir bandas católicas que faziam rock and roll, né? Então, para mim foi uma grande alegria, porque até então eu não ouvia mais, né? Eu não achava interesse. Claro que tinham coisas boas, mas não era tudo, né? Sim. Então, quando eram letras que não iam a favor, né, daquilo que eu acreditava, que eram os meus princípios, eu acabava, às vezes era linda, né? Instrumental lindo, a melodia linda, o solo da guitarra lindo. Mas a mensagem e tal, você né, dava aquela balançada, enfim. Né? Deixava de lado bem. Acabava não me satisfazendo mais, né? Acabava até às vezes ouvindo, mas aquela coisa, por que teve que falar isso, né? Entendi. A música é linda, tal, mas aquele trechinho ali e tal, né, acabava deixando um pouco descontente. Assim. Perfeito. E daí quando eu soube que teve essas bandas aí, ela começou a surgir, foi um estalo. Falou, opa, mas então pode, então dá, então eu posso, então pode tocar um louvor, né, que legal. Com uma guitarra distorcida. Mas daí vamos por essa, foi jogar o sapo na água. Bandas, dê exemplo de uma. A primeira é o Cristatividade, né? Cristatividade. As católicas. Não lembrava, não. Cristatividade foi a primeira, depois teve o Rosa de Saron, depois em seguida veio o Iavé. Anjos de Resgate estava nesse mundo? Anjos de Resgate não, até porque o Anjos não foi rock, né? Não mas foi o rock, fundador do Anjos de Resgate é o fundador do Cristatividade, que foi a primeira banda de rock. Que legal. Mas me fala uma música do Cristatividade aí. Será que tem música conhecida ou não é música muito antiga? Tem, porque eles tinham uns que era bem rock, mas era lentona. Talvez eu cante desafinado, porque a mulher cantava, mas talvez você conheça. Se 1000 vezes eu caí. Muito bem. 1000 vezes. Não é deles? A Camila canta às vezes essa música. É deles. Mas eles faziam uma parada mais distorcidona, não? Nossa, era um solo do início ao fim. Isso não tinha tanto peso, mas solo de guitarra do início ao fim. Que da hora. Que legal. De repente dá pra até encontrar e. Que legal. Que legal, né? Que da hora. Mas assim, então, Cristatividade, Rosa de Saron, Iavé, depois veio o Flanders, né? The Flanders, esse já lembro, Flanders, é o The Flanders, né? The Flanders. E depois teve um monte de outros. O Eterna, pelo amor de Deus, esquecer do Eterna. O The Flanders tem a ver com os vizinhos do Simpsons? Sim, total. É por conta disso, total, né? Por conta do vizinho, né? Tem um intestino grosso e o dedo. Exatamente. Nossa, eu lembro, cara. Então, eu esqueci do Eterna. O Eterna surgiu ali um pouco depois. O Eterna já veio na Aracebinha? Veio várias vezes aqui na cidade. Eu lembro que uma vez eu tava na sua casa lá, Otavinho, eu entrei lá, a galera do Eterna lá na sua casa. Velho. Eu não sei se isso foi quando o Eterna tava começando, né? Ia ter o evento de música, não era de rock, mas de música católica, né? E o Rosa de Saron ia vir, o Rosa de Saron era muito... O Rosa de Saron veio aqui também? Veio também. Eu ia falar também, Rosa de Saron veio na Aracebinha. Veio, mas não com o Guilherme, né? Não. Veio com o Marcelo. Beleza, mas galera, Marcelo Machado. Primeira mão pra quem não sabe. E com certeza... Rosa de Saron veio na Binha. E eu sou capaz... E você que é o que trouxe eles? Não, na verdade, quem estava bem à frente desse evento era meu irmão. Era o Luciano? Era o Luciano, ele estava bem, ele era coordenador do grupo de jovens. Que da hora. Olha o peso dessa família, galera. E assim, o que é bem interessante é que eu sou capaz de apostar que possivelmente era um dos primeiros shows dos caras. Assim, porque não tinha, não sei. Mas assim, se não era, sabe, eu acho que não tinha feito. Agora, do Eterna, o Eterna pediu pra vir aqui. É ruim falar isso, né? Mas foi real, porque não se tinha espaço. Então, quando souberam, fizeram contato aqui com os organizadores, que era meu irmão, minha irmã, Jaqueline, estava muito... Era um grande evento aqui, tô sabendo que vai ter um evento, será que não tem um espaço pra gente? A gente tá divulgando, não tem um espaço aí pra gente... Caraca, foi o Eterna, que era só o Alexandre, o Paulo e o Danilo, eram três, um power trio. Danilo é o que a turma falava que o Tavinho era o mini Danilinho? Que da hora, Danilo é baterista, Detona, então. Que legal, enfim, né? Então foi isso, né? Surgiu essas bandas, aí eu automaticamente comecei a sentir o desejo de ter uma banda também, de rock, né? Católica. E assim, com o principal objetivo mesmo de
de transmitir Jesus Cristo para pessoas que entendiam essa linguagem, né? Porque é muito assim, existe um fantasma, não sei, talvez hoje não exista mais, mas acho que existe ainda um fantasma, né? Sobre as linguagens, né? O hip hop, rock and roll, samba, são linguagens, né? Se eu cresço na minha casa, o pessoal escuta samba a vida inteira, eu ouço samba a vida inteira, automaticamente eu vou entender com mais facilidade aquilo que está falando num samba. Vai me agradar, vai me... E você queria atingir uma galera e assim, ali que... né? Assim, da mesma maneira, você tem uma guitarra distorcida numa música, você vai atingir aquelas pessoas que gostam desse som e tudo, né? Como atingiu eu, atingiu muita gente. Então, daí Deus. A gente começou. E por que Joaquim tá com Deus? Joaquim tá com Deus é uma coisa bem cômica, assim, que na verdade a ideia já era cômica, mas a princípio não era cômico. Nós estávamos ensaiando, porque eu sempre vivia correndo atrás de nego, até que nem ia na igreja, nada, porque queria montar banda, banda religiosa. Que legal, top. Aí tava eu, dois amigos, músicos, e o meu irmão Luciano brincando com a bateria, tentando, porque eu já tava compondo, mas era de metal. Eram músicas mais trabalhadas, tal. Perfeito. E daí, e a música tava tão legal, tava uma melodia bacana ali de guitarra, fazendo dueto, que era eu, um guitarrista, baixista, e meu irmão lá fazendo os tum-tum-tum na bateria. E... Tum-tum foi boa. Porque era o Luciano, ele não era baterista, mas ele tava acompanhando lá e tal, né? Certo, mas assim, de maneira mais... E daí acabou um pouco, lá falei, nossa galera, acho que dá pra gente tentar inventar um nome pra banda. Empolgado, contente com o som. E meu irmão, sei lá de onde que saiu, ele falou, põe Joaquim Tá Com Deus. Do nada? Do nada. Cara, que da hora. Daí todo mundo deu risada, deu risada, Joaquim Tá Com Deus, Joaquim Tá Com Deus. Aí o tempo passou. Que da hora, mano. O tempo passou e daí esse pessoal, esses dois, eles não costumavam ir para a igreja e tal, se distanciou. O tempo passou, acabou, tudo. Show, né? Mas o Joaquim ficou isso na minha cabeça, né? Joaquim Tá Com Deus. E com esse sotaque, com essa Joaquim Tá Com Deus. Com essa espontaneidade, sabe? Que Joaquim da hora. Tá Com Deus. Joaquim Tá Com Deus, né? Tanto é que se você não parar para pensar, para falar, acaba saindo, né? Joaquim, ou tá com... viu? Com quem que tá a chave? Tá com fulano. Perfeito. É uma espontaneidade. Assim, eu que trabalho com um pouco de identidade visual, muito pouco, tá, galera? Eu sou mais ilustrador. Eu falo pra galera, eu não sou um designer, não sou especializado em identidade visual, mas eu sou um ilustrador que coopero para isso. Mas a fonética para marca, ela é muito importante, né? Que nem por Joaquim Tá Com Deus, é fácil de falar, fácil de decorar, diferente, né? O que é isso? Fica na cabeça. Tanto é que ficou na minha, né? Foi falado lá e ficou. Daí nisso eu fiz uma música, que foi o Lindão, na escola. Eu tava no segundo. Que vontade de mandar você pegar esse violão e tocar esse Lindão. Você toca o Lindão pra nós hoje, depois? Toco, posso tocar. Pode ser que dê uns branquinhos na letra, que faz tempo que eu... Eu também ajudo. Mas, então tá bom. Daí, fiz o Lindão lá tava no terceiro do ensino médio. Daí acabou o grupo de jovens, cara. A gente sempre se reunia no palco ali, pra cantar. E continuava cantando as músicas religiosas, não é que bacana, né, cara? Era muito gostoso. Então. Aí tal, e cantamos umas músicas. Eu falei, pessoal, fiz uma música. Deixa eu cantar pra vocês verem. Que é o Lindão. Que é o Lindão. Todas as músicas é composição sua? Do Joaquim Do lá, Joaquim? sim, Que da hora, hein, galera? E daí, cantei o Lindão. Cara, que decepção. Por quê? Mano, tiraram sarro de mim. Ô, louco, mas não vai ter Juro, música. eu juro pra você. Não. Não tem nada a ver. O que é isso? Mas é a mesma pegada do que eu sei? A mesma, mas no violão, né? Mas que da no hora. No violão, tá. E nunca tinha tocado com guitarra nem nada, nunca tinha mostrado pra ninguém, na verdade. Entendi. Foi ali, vou mostrar, tá todo mundo reunido. Tiraram um sarro que não tem nada a ver e tal, né? Mas eu não, sabe, eu nunca fui um cara assim de ficar, sabe? Tá bom. Daí, em algumas outras ocasiões, até falava de cantar de novo só pra rolar a tiração. Então, vai cantar essa música lá. Não, pode parar, agora vocês vão ter que ouvir e tal. E foi. E nisso surgiu o Flanders. Entendeu? Entendi.
Nisso surgiu o Flanders nessa pegada mais cômica, né, e tal. E o Lindão tem essa pegada cômica, né? Ah, entendi. E tal, daí o que acontece? Daí o Tavinho e o Paulo, a gente tinha já umas coisas lá em casa, a gente tirava som e começou a aprender a tocar umas músicas do Flanders. Inclusive você tocava no seu show do Joaquim algumas músicas do Flanders, tocava o Gulosão, tocava o Santo Anjo, Violinda e Tio Zé. Tio Zé. É. Tio Zé. E daí... Eu achava que o Tio Zé era seu. Não. Era sua. Não. Daí enfim, deu um branquinho aqui. A gente começou a aprender lá tocar, lá em casa. Eu, Otávio e o Paulo. Começamos a brincar, tirar as músicas do Flanders e tal. E nisso já começamos a ensaiar o Lindão. Lá, tá na lida aqui. E nisso acho que eu já comecei a fazer algumas outras músicas minhas também. O da Belina. Tem, a da Belina. Qual que é o nome da Belina? Porque Pé de Chumbo. Pra mim é Belina Cinza o nome da música. Pé de Chumbo. Belina Cinza. Pé de Chumbo. Que é Os Anjos do Senhor. Você é louco, é música demais, galera. É música boa demais. Fala mais uma aí pra nós, né? Tem do... as que eram, que assim, que turma mais decorou, é o Lindão, o Pé de Chumbo. Pé de Chumbo, sensacional. Tudo. Mas só podia ser você ou Tudo. É o Tudo. Já era uma vez, o Tudo. Eu acho que era a de Olinda é do The Flanders. The Flanders. Só que eu me lembro de fato, acho que são essas. Que pegou era, mesmo, que tinha que tocar, todo show. Tem o Gamadão também. O Gamadão. Tem a Laranjada, tem algumas, isso, tem a Laranjada, né? A da Coruja lá? Da Coruja, pô. Então, você vê, a gente vai lembrando. Mas aí nessa o pessoal gostava. Eu lembro que você já tava num nível assim, que tava tocando na região inteira. Eu fui em alguns lugares com vocês. Sim, eu fui em Votorantim, fomos em Alumínio. Sim, cara, tava que da hora, tocando. Cara, que legal, velho. Mas assim, voltando ao nome, né? Isso, ao nome. Aí começamos lá, tirar um sonzinho na casa, tirar um sonzinho lá em casa, eu, Otávio, Paulo. Daí teve um dia que foi marcado mesmo pro Ministério de Música cantar lá. Tá. E eu, o Paulo e o Otávio, a gente tava envolvido. Certo. E nisso... Cantar num show, você tá falando? Lá na Festa São Roque, um somzão. As festas de São Roque e de Santa Rosa de Lima eram muito grandes. Na sexta-feira. Tocamos, aí tava o Adilson estava envolvido, o Tuco estava envolvido, foi uma bandona. Não tem mais isso, né? E abrir um espaço para eu cantar algumas músicas, né? Que da hora, aí você viu a oportunidade. Isso, mas não era o Joaquim, tem nada a ver com o Joaquim. Tá, mas você não enfiou nenhuma do Joaquim? Não, que é isso, era um negócio enfiado nosso lá no quarto lá. Entendi. Daí deram o microfone para eu cantar, assim, cara, e não sei, eu tenho assim um cuidado para falar, porque às vezes aquela história de vender o próprio peixe é um negócio meio estranho, mas não é vender o próprio, aconteceu, eu não sei por que aconteceu. Entendi. Eu sei que nós começamos a cantar, eu comecei a cantar, as pessoas começaram a se aproximar mais. Algumas pessoas estavam lá nos Você tem o dom no negócio, né? Você tem o dom. E viraram vinho lá, e era um sonzão, né? Era uma coisa muito forte mesmo, assim. Entendi. Então eu acho que talvez potencializou normalmente a minha voz. O Tavinho tocou bateria, porque nesse momento o Adilson estava tocando bateria, mas na hora que eu fui cantar, deram a bateria já pro Tavinho tocar, Tavinho menininho, né? Daí... Enfim, aconteceu essa comoção, das pessoas virem ali, né, cantar, né, dançar, pular e tudo. E depois que acabou o negócio, várias pessoas vinham, nossa, nunca vi você cantar, porque não eram pessoas que iam na igreja, né? Entendi. Nossa, não sabia que canta você cantava, você canta legal, poxa, você animou e não sei o que lá, blá, blá, e passou. Isso foi na sexta, que eram 2 fins de semana. Certo. Então isso foi na primeira sexta, na abertura. Passou, todo mundo cantou. No último domingo, ou foi na sexta ou foi no domingo, não me recordo, o artista que vinha, não deu. Ixi, eu não lembro quem é. Não lembro quem era. Daí o organizador da festa falou, desesperado, puxa vida, vocês não conseguem subir lá no palco e tirar um som pra... Não, era um negócio totalmente inseguro, né? Então não, você, o Paulo e o Otávio, subam lá e não sei o que lá, vamos encerar. E aquele, mas olhando o som, o equipamento do som,
Dá vontade. Dá porque eu já vontade. tinha subido lá, já tinha visto aquele retorno, aquelas coisas. E é legal, né, mano? Nossa, Eu já cantei em palco assim, viu? também, é muito bom. Amplificadorzão de guitarra, assim, que... Retorninho top, Não, negócio fora do normal. fora. Caramba. E eu olhar pro palco, não, vamos lá, nós vamos cantar o quê? Não sei o que lá, blá, 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 blá. Tá, então vamos, topamos, eu, Paulo e o Vai falar Tavinho. que aí vocês enfiaram o Joaquim. Então, deixa eu falar. Daí começamos, né? hora. Começamos com as músicas normal da igreja, foi embalando, e foi começando a acontecer a mesma coisa, sabe? Vim pessoas e gente se reuniam. Porque era um gente som diferentão. Era um negócio muito forte, Que tinha umas luzes loucura, bonitas e tal. Daí encheu de gente e tal, assistindo e tal. E daí sim, cantamos umas do Flanders e tal, né? E como reuniu, chamou o pessoal lá para assistir, daí subiu a pessoa para falar, bom, não sei o que lá, tal, falar as coisas da festa, Certo, né? ok. Não sei, e estamos aqui, ó, o pessoal aqui e tal, mas e aí, é uma banda, como que é o nome dessa banda aí? Aí você falou soltou. brincando, Daí eu falei, Joaquim tá com Deus. Acabou. Ali cravou. Ali batizou. Eu falei brincando assim, né? E tal, daí continuamos, Aí tocando. sabe o que o cara fez? Joaquim tá com Deus. daí ficou. Ficou, e mas não acontecia nada. Só que daí começou a aparecer uns lugarzinhos pra tocar. Ficamos no Barreiro, tocamos, e comecei a falar que era Joaquim tá com Deus, com esse sentido de meio que de logo, né? De Joaquim tá com Deus, e também com esse sentido de espontaneidade, porque a banda, as letras, né? Tinha toda essa questão, né? Até muitas vezes de palavra regional, né? Perfeito. Né? E tal. E foi aí que surgiu o nome, né? E tem coisas mais sérias e importantes que, às vezes, quem não tem uma ligação religiosa muito ativa, né? Pode ser que não entenda, né? Mas eu me preocupava em de repente ficar muito cômico o negócio por uma coisa tão séria que a religião. Perfeito. Certo? Ok. E uma vez eu resolvi perguntar para Deus que... Mas aí a banda já tava no auge. Né, a gente já tava tocando um pouco, não tava tanto, mas mesmo assim falei para tocar em frente isso, Vocês né? já tinham ganhado algum campeonato? Não, Você ganhou, não, né? foi antes, porque eu queria isso, entendeu? Eu falei, eu não vou continuar falando isso, de repente vai que é uma coisa que não soa bem, né? Que não esteja de acordo. E eu fui um dia lá, pedi oração, foi orar e tal para Deus e abri a Bíblia. E caiu lá num trecho do Rei Joaquim. Ô, louco! Que da hora. Que não é Joaquim, é Joaquim. Só que é o Joaquim que termina com N. Certo. Né? Que é da Joaquim. época, eu não sei explicar porquê, mas da época lá. E daí fala lá que Joaquim, eu não vou me lembrar, faz muitos anos, mas que Joaquim foi agraciado tal, e que comeu o resto da sua vida por conta do rei, que o rei achou graça em Joaquim, né? Perfeito. O rei escolheu Joaquim para ser, né? Falei, não, né? Fechou. Joaquim tá com Deus, sim. Daí, e tanto que o Joaquim, que é escrito é com N, né? Não é com M no final. Sim. E é toda essa questão do, né? Meio que da coisa da marca, de ser uma marca, de algo diferente. Até que quando nós ganhamos lá o festival de alumínio. Não. Votorantim se ganharam também, né? Alumínio, acho, né? Votorantim também. Daí o padre foi ler lá, porque o padre que ia anunciar quem ganhou. O padre leu assim, daí mostrou pro cara que tava usando e eu acho que ele quis confirmar o nome. Se não tava escrito errado lá, né? Deus, né? Daí ele falou certo da maneira que tava escrito. Que da hora, eu lembro, cara, que louco. Quantos troféus pra conta? São dois, primeiro lugar, daí tem o de melhor rock também, né? De primeiro lugar mesmo, daí tem de melhor rock. Vocês estavam conhecidos na região, eu lembro, cara. Vocês tinham público, público. Isso, o pessoal chegava, o pessoal que ia já sabia. Posso estar enganado, mas vocês levavam ônibus. Sim, quando a gente saía daqui, a gente ia. E era legal porque as músicas também são de refrão muito fácil de decorar. Então eu fazia isso. Então antes de cantar, eu falei, pessoal, vamos cantar a música, vamos aprender. Você tem que cantar. Aí fazia, o pessoal malhava o refrão. Deixa eu perguntar pra você uma parada que é o que eu gostava demais, inclusive quando eu toco, eu tocava suas músicas.
sempre quando eu era do grupo de jovens do Rio Verde, toda música de final, para não envolver com a oração, com o louvor, toda música de final, eu sempre tinha que pegar, ou eu pegava a Belina Cinza, a turma cantava comigo, o que eu mais pegava era Belina Cinza e Lindão, né? E eu lembro que tinha uma parada que eu fazia na música, que é o que você fazia, que era eu sou lindão, você saía gritando, eu falei, mano, isso aí virou marca registrada do Lindão. Ficou, E não é só do Lindão, né? Da Coruja também fazia, né? Havia uma coruja no meio da... Tinha essa coisa que... Mas sabe que eu acho que essa pegada, eu vou assimilar você a uma banda mundana, que é muito boa, inclusive não está mais entre nós, que naquela época tinha uma pegada diferente, por isso que deu certo, que é Mamonas Assassinas. Você escuta hoje as músicas do Mamonas Assassinas, você fala, meu, esse sonsaço tocava lá atrás. Então os caras se destacavam. Quando eu vejo, por exemplo, uma música hoje, do Lindão, com toda essa não sei nem como é que é o nome dessa técnica, ou é só graça também, não sei. Mas eu vejo quando eu vejo que isso hoje, pra mim, é muito aceito ainda, mano, lá atrás deveria ser realmente um negócio, cara. Muito, entendeu? Porque eu sei que você também conduzia louvor. Entendeu? Então até vamos pegar a música do Lindão, que, né, me corrija, por favor, que eu tô falando lá do cara que fez ela. Tem uma questão de conversão. Música, total. Que ele foi num retiro, né? Foi uma virada né, uma virada assim até... Na verdade, o Lindão é Josias? Não, como é o nome do Lindão? José Josias ficou feliz. E agora canta mas ele foi num retiro com o Martins. Com o Martins. O Martins, você sabe quem que é? Não sei. O Martins existiu, era verdade, então? Que da hora. Era um pregador. Na verdade, eu participei, né, de diversos retiros com o Martins. E o Martins, ele era um pregador da Renovação Carismática, psicólogo, né? Então ele agregava psicologia à pregação, né? E ele sabe que essa música foi feita para ele? Hoje eu não, acho que nunca chegou até ele. Mas você conhece ele ainda? Então, não sei por onde é, nunca mais vi. Se chegar até ele, esse vídeo, Martins é você, que da hora, velho. Mas o José Josias não. José Josias não. José Josias realmente é um personagem. José Josias são todos os jovens que participam de retiros, participam de retiros assim e saem realmente transformados, né? Feliz daquele que acompanhou essa época. E eu falo feliz mesmo assim com muita emoção, porque foi uma época maravilhosa. Foi feliz sim. Daquele que conheceu o Joaquim Tá Com Deus. Que assim, eu não sou nada a mais, além do que aqueles jovens que também participaram, entende o que eu quero dizer, né? Eu tava ali, era um aprisco. Eu tava junto, eu tava na lida, né? E deixa eu falar, você acha que tem chance de voltar um dia? O desejo no coração deve ter, né? Assim, eu costumo dizer assim que tá por aí. Tá por aí. Ele tá passeando, né? O Joaquinzinho tá passeando por aí e tal. Que legal, cara. E, né, vontade dá, assim, de tocar hoje em dia com toda a tecnologia que existe, né? Fazer uma live do Joaquim Tá Com Deus, nossa, bem divulgada, Anselmo. Vai que vai, né? Tamerzão na apresentação. Porra! Que da hora, hein? Acho que seria muito legal, né? Eu acredito que são músicas bacanas, sabe? Eu acho que são músicas, assim, que são legais, que pegam, que as pessoas gostam, fácil das pessoas gostarem, né? E repetindo, né, com toda a tecnologia que se tem hoje em dia, acho que dava para fazer trabalhos bacanas. Dá pra fazer um bagulho muito louco, cara. Que Deus tome conta, né? Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Que legal. Tá com Deus. Tá com Joaquim Deus. Tá com Deus. Definitivamente, Joaquim tá com Deus. Que da hora. Deixa eu falar agora, beleza. Falamos muito bem falado, Joaquim Tá Com Deus. Era exatamente o que eu esperava. Legal, foi muito louco. Bom. Mas nós temos que falar um pouco da... Posso falar uma coisa? Eu preciso, é indispensável, como eu falei, né, que eu fazia parte, né? Fala da galera? Isso, indispensável, eu conheço né? todo mundo, hein? Isso, eu não vou citar nomes aqui, mas é indispensável, Posso falar de quem eu lembro? Que daí não compromete ninguém. Porque você pode esquecer de alguém. Eu não vou falar, Altamir, quando o Altamir conheceu Joaquim Tá Com Deus, era Anselmo na voz. Olha, Anselmo na voz. Você tá falando dos participantes? Dos participantes. Não, os participantes. Mas quem o que eu tô querendo dizer é o pessoal que acompanhava, né? Mas o pessoal do grupo de oração. Não, é muita gente. É isso que eu quero dizer, que não acontecia, né?
que o Joaquim Tá Com Deus, o ninho do Joaquim Tá Com Deus é o grupo de oração Cenáculo. Cenáculo. Que é ao lado de domingo, né? Que existe até hoje. Que existe até hoje. Domingo. Tá acontecendo agora, talvez, pelo horário. Isso, Então, foi indispensável, né? Toda a participação, eles curtirem, ir atrás, como você falou, a gente fazer ônibus para ir, né? Ônibus lotado. Então, era um movimento muito, muito bacana mesmo. Assim, né? Vai aqui meu abraço a todos que acompanharam esse... Minha em peso, Rio Verdão também eu representava o Rio Verde, pelo menos. Nesse período mágico mesmo, do grupo de jovens, assim. Que da hora. De pessoas que estavam buscando a alegria, né? Uma satisfação interior de uma maneira tão pura e tão verdadeira. Sem telefone, sem rede social. Sem nada. Só sentar depois do show, ficar conversando. Isso, eu ficava até altas horas naquela praça da Binha lá, com a galera do Rio Verde, da Sebinha. Era bom demais, muito cara, legal. Bom demais. E deixa eu falar, vamos ter que falar um pouco, eu sei que fluiu muito bem essa conversa, fiquei muito feliz. Beleza, Joaquim Tá Com Deus, depois você deu um tempo, ok, que veio, né, toda a correria do mundo, beleza, daí por exemplo, você casou e tudo mais, e daí vem, você é cheio de coisas marcantes, né, cara, aí veio que a gente falou no começo aqui, rádio, porque se falar de Anselmo, sem falar de Joaquim Tá Com Deus e sem falar de RTA, nós vamos, a turma vai bater em mim, inclusive, né, como é que surgiu essa ideia sempre teve a ideia de ter uma rádio TV Araçoiaba? Bom, Rádio TV Araçoiaba, em si, com o nome, sim. Sim. De envolver o nome da cidade. Só pra galera que tá acompanhando, não tenho, falo assim, receio nenhum de falar isso, mas Rádio TV Araçoiaba, o Anselmo fazia, foi um pouquinho depois da pandemia, né, Anselmo? Ela começou um pouquinho antes da pandemia. Boa. 3 Rádio meses TV, antes. Não vamos confundir com a TV Araçoiaba, que tem viés políticos aí que é da prefeitura. Oficial da prefeitura. Nós estamos falando da RTA, que é Rádio TV Araçoiaba, que esse ilustre cara aqui é o fundador junto com o irmão dele. Né, que tinha lives, que tinha meio que um programa, tinha até o seu talk show, né? Cultural. Tinha, começou com ele, aí foi modificando e tudo. Então, mas o desejo de ter comunicação é muito antigo, né? Certo. Inclusive, a Convida, cara. Que é, né, que é a comunidade... Mas a Convida tem ainda? Eu não sei como que ela está, mas né? a ideia, no início, a ideia central dela era poder ter um estatuto, existir uma associação, porque era a maneira, né? Era a maneira de se conseguir uma rádio comunitária. Entendeu? Entendi, perfeito. Então, quando se formou o conselho, se formou toda essa questão da documentação de uma associação, né, que era uma associação religiosa, era com o intuito de conseguir montar uma rádio comunitária, e daí seria 100% religiosa, né, uma rádio realmente religiosa. E o tempo foi passando, as coisas modificaram, eu também casei, saí dela, enfim. Mas então sempre existiu esse desejo, né? Até porque eu sou formado em rádio desde 2000, né? Perfeito. E o tempo foi passando, e eu vendo, assim, a minha vida passar, enfim, né? E em busca de fazer coisas que eu gosto de fazer. Daí, o meu irmão, Luciano, ele começou a fazer umas brincadeiras no Facebook, com web rádio. Mas não era ainda aquela que no microfone, Não, ele fazia de casa, daí ele deu a senha, daí às vezes eu fazia da minha casa, estamos no ar. Que da hora, que legal. E já nossa, seriam uns testes. Não, mas não era com intenção nenhuma, ele fez totalmente brincando, assim, sabe? Que legal. Nossa, eu fiquei alucinado, né? Igual um moleque que vê. Demais isso aí. Igual um moleque que vê um menino e fala, nossa, mãe, né? Na minha cabeça veio isso, falei, nossa, eu tô em busca de algo pra fazer. Eu falei, vou conversar com ele pra gente tentar fazer um negocinho estruturado, né? Uma mesa de som e tal, E conversei, daí ele topou, e daí era a rádio web, né? Só que pesquisando, falei, poxa vida, mas hoje em dia, para você ter um equipamento para ter uma rádio web e para você ter umas câmeras, não é difícil. Né? Quase a mesma coisa. Falei, então vamos já colocar já vídeo, né? Colocar imagem. Daí que porque daí seria a Rádio Araçoiaba só, né? Rádio Araçoiaba. Daí, como eu pensei nisso, fiz esse raciocínio, falei, colocar as câmeras ali
Daí eu falei, então rádio TV era Soiaba por conta que ia ter um formato de rádio, mas ia ter imagem, né? Ia ter imagem Essa também. que foi a ideia, né? E a ideia, assim, de realmente estar buscando um hobby para mim, né? Isso é muito bom, né? Um hobby para... Enfim, todo mundo precisa de um hobby, né? Tá Tem gente que certo. joga futebol, tem gente... eu tinha escolhido isso. Perfeito. Daí que começou Igual eu aqui. a RTA. Igualzinho eu aqui. Comecei porque eu gosto. Aham. Que da hora. E foi isso, aí foi bacana também, né? Tinha tudo, né? Tem tudo. Então, como eu disse do Joaquim, eu vou falar da RTA, ela tá aí. Está aí. Tá? Alguém deu um pause, foi dado apertar o pause ali. E hora menos hora pode voltar. Ah, sim. Que da hora, tem, Samuel. tá lá, né? A página E tá você lá. tem uma estrutura boa aí. Toda aquela palhaça, tá tudo com você ainda. Eu tenho coisas que não, né? Tem coisas que Por não. conta do que a gente conversou, Certo. né? Tem coisas que não é positivo que fiquem paradas, Tá certo, né? concordo. Precisa existir uma rotatividade, Sim. mas assim, por são exemplo, coisas que... aquelas câmeras lá, estão tudo com Tem você. algumas coisas, bem, né? Não tudo e tal. Mas isso não é o mais complicado, né? Entendi. Existem mais a questão do tempo mesmo. Eu lembro que tinha muita live, você fez live pro Silvinho, cara, demais, lembra? Sim, sim. Cara, é difícil, né, que nem hoje, nós estamos gravando aqui, né, mas eu vou editar depois, com o tempo, se nós errar, nós corta, e, cara, é uma dificuldade tremenda fazer live, né, cara? Saber que a turma é uma coisa Eu lembro que, é duro, cara, eu lembro que eu fui convidado pelo Silvio pra ficar vendo comentários na live dele. Cara, eu amei aquilo lá, é muito bom, cara. Eu não tenho vergonha nenhuma. Só que daí os caras lá começaram a colocar besteira, eu lendo, cara, sabe, duplo sentido. Eu falei, que essas estavam na lagoa. Eu falei, eu lendo aqui, cara. É mesmo? Bem na hora da live. Essa molecada aí é dura, hein, cara. Mas daí fazer o quê? Ao vivo, né, cara? Já foi. E eu não lembro. Eu acho Verdade, que foi uma live que foi feita na casa do Silvinho. Aí mas essa eu não estava envolvido. Você não Eu tava? cedi os equipamentos. Mas a Rádio TV Araçaba tava como apoiadora. Não, mas por conta disso. Tá, por mas conta realmente, que o quem equipamento... tomava conta era o seu o Luciano Juliano. Isso, eu não era assim, tanto é que eu acho que não foi transmitido na página da RTA. Não foi, Não, acho que vocês foram apoiados. Ah, tá certo. É que como Vocês eu cedi apoiaram só. isso, como eu cedi o equipamento, falei, não, usem lá, fiquem à vontade. Perfeito, Daí eu falei, tá só certo. agradeçam, né? Agradeçam a Rádio TV. Ah, não, tá e tal. certo, verdade. É. O que você fazia live era a moda de viola. era... Mas o Silvio teve também, o Silvio teve a hora sertaneja, então tinha o canto da viola, tinha a hora sertaneja, teve o Cogitaço, que era sobre psicologia, teve o podcast das minas, Isso, esse eu lembro. teve o Planeta Eco Rock, Cara, podcast das minas tinha teve o potencial Vai na grande, Fé, cara. olha quanta coisa, cara. Vai na Fé. Vai na Fé. E o que aquele que o André Frati fazia? Não era André Não, Frati. não Tinha era. um que era cantor famoso aí, ou era radialista aí. Quem será? Ai, cara, esqueci o nome dele. Inclusive no grupo que a gente tava, ele também estava. Quem será que era? Ele tinha um programinha lá que ele fazia rádio. Ele fazia só rádio, era só voz. Ai, meu Deus do céu, tanta Eu não sei se era de coisa. manhã. Não vou Não vai lembrar, lembrar? não. Tá, mas o podcast das minas, cara, eu achei que ia ir longe, cara. Tava né? muito legal. Sim. Cara. Eu lembro que eu mandei uma amiga minha pra ir lá falar. A Rosângela, uma indígena. Amiga minha Ela indígena. foi magnífico. Depois ela agradeceu eu lá. Falei, não. Elas levaram umas tudo a ver, pessoas, levaram uma pessoa graduada da Polícia Militar lá, sabe? Que Perfeito. foi eu não vou lembrar o nome dela, também nem sei se seria o caso. Tava legal mas pra assim, foi de um esclarecimento, assim, sabe? Foi muito louco, né? Muito legal, muito da legal. hora. Teve diversas situações. Então, a Rádio TV não morreu? Não morreu. Que da hora. Tinha uma assim que eu chamo, tinha um que eu chamava, vou esquecer o nome, que era tipo assim, que era de última hora, porque eu lembro que uma vez veio o Lúcio, que ele veio dos Estados Unidos. Eu lembro Então disso. teve que- Nossa, eu lembro disso. Daí cara. teve que fazer Eu que passei a fita, falei com a Zélia, falei com você, falei com topa. Daí eu falei, vambora. bom, vai ter que fazer uma coisa fora de hora. Daí eu lembro que eu dei um nome. Não é o Tipo, Choque Cultural? eu não sei se era fora de hora mesmo, RTA fora de hora, RTA de última Mas hora. ia pensando no Porque nome top, isso, porque foi assim uma coisa específica, você entende o que eu quero dizer? Eu tava em Curitiba. Daí teve uma outra também que foi um monte de gente cantar lá, que eram todos parentes seus. Foi o cara que imita o Amado Batista, daí foi o Odair, foi o Braz, foi a Sandra, né? Não, a Sandra. Nossa, Ficou foi uma bom demais. gentarada lá pra Foi bom cantar. demais. Foi até difícil, né? Porque o local não é Sim. né?
Foi até difícil, assim, pra conseguir lá arrumar. Eu fui uma vez. O que eu fui fazer E lá? ficou super legal. Foi Ficou top. uma coisa tão bonita, cada um cantou uma música. Eu fui tal. 2 vezes lá. Foi uma vez que eu fui eu mesmo falar do Altamir ilustrador e tava começando no grafite Inclusive ainda. foi muito bacana. Foi muito bom. Foi muito... Mas teve uma vez que eu fui com a Zélia. Foi eu, a Camila, a Zélia. Mas então é isso, foi no dia do Lúcio, eu acho. Provavelmente foi no dia do Lúcio. Ou foi uma outra, porque Não, teve foi mais. uma outra que foi a Sueli, foi a Zélia. Ah, tá, é porque elas conheceram, né? A irmã Tioberta. Isso. É, foi mesmo. E a Camila foi cantar, né? E a Camila Você foi cantar. tocar pra Camila, eu acho. Exatamente, foi uma parada assim. Isso, aí Que a legal. Sueli, uma outra pessoa, que acho que é A Elza? a Elza, Muito conheceram bem. a irmã Teoberta pessoalmente. Que legal, cara. Que da Ixi, hora. é verdade. Que bacana. Anselmão, seguinte. Estamos chegando nos finalmente. É. Eu sei que tem muita coisa pra falar. Dá até pra nós marcar o 2. E dá um spoiler. Quem sabe se esse 2 já não pode ser lá na rádio, TV. Quem sabe, hein? Por que não, Fica né? aí, né? A ideia. Mesmo que seja o seu, a gente de Pode repente ser, pode né? utilizar o espaço. Tem churrasqueira lá? Se não tem, não é leva. Se não tem, não é tem leva. comum, né? Não chegou aos pés da sua aí, mas... Anselmo, é o seguinte, vamos lá. Tá muito boa a conversa. Agradeço você imensamente de ter vindo aqui. Hoje o dia foi para que esse momento acontecesse e você sabe o porquê do que eu tô falando. Eles não precisam saber, mas tu sabe o porquê que precisava acontecer esse momento. Mas agora vamos partir pro segundo bloco, que é aquele bloco que todo mundo gosta, que é o bloco da comida. Comida tem a ver com cultura? Porra, Você que é um cara da como cultura? que não tem, né? O Como hambúrguer, que o não hambúrguer tem? será que é cultura alemã? Boa aí, ó. Manda eu lá. deveria saber. Eu Manda tô lá. na dúvida se o hambúrguer é alemão ou é americano, mas nós vamos falar disso aí mais pra frente. Aí, Vamos ó. lá. O certo é Fica trazer pra alguém próxima. aqui que manje de hambúrguer também, falar da história do e hambúrguer, manja né? da história, Mas é se cultura. destrói na história, Não é, total. não é cultura brasileira, mas hoje está na cultura brasileira. Total, né? Porque todo mundo come hambúrguer. Isso. Você Mas come a hambúrguer? grande Você curte, né? importância... Você curte hambúrguer? Porra! Top demais. Viu? A grande importância... Quer vir aqui, gatão? Esse daí, pode ir falando, pode ir A falando. grande importância de toda essa questão cultural, né? É o meu ponto de vista também. Como Pode ir sempre falando, falo. que eu vou. Meu filho nunca sai, hoje ele vai sair. É vem você aqui. saber da vossa própria cultura, né? Cada um Isso. saber de onde você veio, quem você é e tal. Mas é importante você explorar outras culturas. Perfeito. Né? Aquele que fica, né, preso no próprio umbiguinho, né, tende a ser uma pessoa mais, Perfeito, né, perfeito. mais limitada. Então a gente tem que conhecer o que a gente é, né? Araçoiaba, por exemplo, tem tanta coisa a ser explorada em Araçoiaba, né? Aprender, tem tanta coisa escondidinha nos cantos, aí a gente vai descobrir, concordo. né? Mas fazer isso, mas também novos horizontes, né? E o hambúrguer, chegou aqui no Brasil, na mesa do alto aqui. Hoje eu vou... tô louco aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa engraçada que aconteceu. menina. Primeira vez que isso acontece, tá? É? Toda vez ele dá uma olhadinha ali, eu falo, vem pra cá, ele não quer. Ah. Hoje você quis vir, gatão? Olha pra câmera lá, então. Olha lá na joia, turma. Fala um salve também na voz. Fala. No microfone aqui, fala. Fala aqui, ó. Pera aí. Fala, também tá na voz. Vai pra mamãe. Olha pra câmera. Eita. Salve, galera, também tá na voz. Pra você ver falando pra mamãe. Eita! Dá um beijão, dá tchau pra galera então. Fala, um beijo. Bora. Você vai lá com a mamãe agora? Vai lá. Que legal, cara. Gostei, hein, galera. Vou colocar aqui. Agora derruba a câmera. Blum. Muito feliz agora, eu estou realizado, porque é a primeira vez que meu filho aceita vir aqui falar Que de legal, bom grado. e eu também vou Que legal. tô honrado Vem aqui, que legal. Então gravamos, beleza? Depois desse momento maravilhoso que nós tivemos aqui, a pergunta que não quero calar. Você já comeu o burger do Tamir? Não. Você nunca comeu? Eu jurava que tinha comido, Não, cara. cara. Será que eu me enganei? Porque eu achei que você tinha pegado algum dia já meu hambúrguer. Você nunca pegou? Será? Eu acho que não mesmo, Selmão. Pense bem. Poxa vida, agora você deixou em dúvida, né? Faz tempo que você faz, eu né? acho que faz tempo. Tô muito Eu enganado, acredito cara. que já mesmo, hein? Eu acho que uma vez você pediu, Bom, mas cara. de lá pra cá... Não, foi que o Adilson falou a mesma coisa. De lá pra cá deve ter... Deu uma mudada boa. Você tá me fazendo lembrar que sim. Muito tempo. Lá quando Sim. eu comecei, acho que você deve ter pego, deu certo de pegar uma coisa ou outra. Sim, mas sim, não sim. tem problema. Mas esse hamburgão você não comeu. Não. Grelhado com lenha. Viu? Só frutífera. de olhar aqui a churrasqueira que o cara tem aqui. Que honra, Poxa, ter um aqui. você tem que honrar a churrasqueira, hein? E acredito que você vai honrar, né? Boa, porque é um honrar, equipamento bacana mesmo. Top viu? demais. Então, Poxa vida. se você já experimentou lá atrás, tu vai experimentar hoje, atualizado. E vamos falar junto comigo, que todo mundo fala. Que se liga no steak. Vamos falar junto? Um, vamos dois, lá. três e... Se liga no steak.
Galera, chegou o momento então esperado, o momento do hambúrguer, Anselmo. Você já viu como é que vai ficando Tá ali, bem né? esperado, Tá viu? bem esperado, né? Anselmo, só que é o seguinte, né? Nessa hora do hambúrguer eu preciso falar dos meus apoiadores. Claro. Como você tá vendo aqui e estão vendo aqui também, pão briochinho do Sabadim. Você ouviu falar de Sabadim? Não, Sabadim é uma das melhores padarias que tem de hambúrguer artesanal e qualquer outro pão. Na verdade, Sabadim é aqui na nossa cidade, meu irmão. Talvez você sabe que por falar Sabadim, você não sabe. Você lembra do Canto Burger? Sim. Hoje eles estão ali no... que é uma padoca entendi. Sabadim, entendeu? Então, sim, E só que eles fazem também, que às vezes você olha lá que eles vendem croissant e tudo mais, mas eles fazem pão para produção. Então não é só uma padaria, eles são fabricantes de pães artesanais, então eles fazem pães aí para as hamburguerias aí da região afora. E eles é um dos nossos apoiadores. Valeu, Kleber do Sabadim, toda a família Sabadim, por esse pão maravilhoso. E tem outros pães também. Quer fazer um hamburgão de qualidade? Sabadim na veia. Vai pro Sabadim. Vai pro Sabadim. Pode ser dominguinho, pode ser qualquer... Vai pro Sabadim. É. E também o nosso grande mestre dos temperos, que inclusive o tempero que a gente fez é o meu queridinho, que está aqui. Esse é o meu queridinho, né? Um abraço pro Felipe da Sans Tempero, que é o responsável por todos os temperos. E se você acha que ele é só responsável pelo tempero aqui, de sal, pimenta, especiarias, essa belezura aqui também, que vocês não estão vendo, é uma madeira frutífera compactada, que são os famosos pellets. Então, um pellet de madeira frutífera, esse é de goiaba, tá? Que é o que hoje foi dar ali o aroma, para colocar aqui, vou mostrar ali, que é o aroma, tá aqui, não sei se vocês vão ver, tá? Vou jogar aqui na mesa aqui, ó, que é o que vocês, aqui, ó, que hoje vai ajudar a dar um sabor na carne, porque toda madeira frutífera, ela dá uma leve defumada, uma leve saborizada na carne, tá? E vocês não, o Anselmo vai sentir o sabor, vocês vão ficar só com sente o cheiro, beleza? E não podemos falar também que o nosso queijo, que agora eu já abri, o responsável por mandar o queijo para nós é o Estima Pet. Esse você já ouviu falar? Estima Pet. Mas posso dar uma cortadinha? Pode. E o pessoal do tempero fica na onde? O pessoal do tempero, boa, Anselmo, olha, topa. O pessoal do tempero, é de Votorantim. Não vou lembrar a rua agora, tá? Mas ele fica em Votorantim. Vou deixar o Instagram deles aqui, Sans Tempero. Chama o Felipão, que ele tem os melhores temperos para você degustar. Inclusive Old Truck, grandes nomes, tem tempero da Sans Tempero, tá? E legal. também agora falando do nosso parceiro Júlio, com a Ana e todos os irmãos deles, que são os caras da Estima Pet. Se você tem um pet? Opa, mais que um. Então é top. Então possivelmente você já comprou cliente lá. deles, sou cliente mais um deles, cliente fiel. Valeu, Júlio, valeu, galera da Estima Pet, por estar mandando toda vez pra nós aí o queijinho de primeira qualidade. Já que estão mandando, eu tô pegando do melhor, tá? Claro. Não vou falar a marca, porque a marca deveria me patrocinar, mas não vou falar. Mas é um dos melhores. Valeu, Estima Pet. Você que tem um petzinho, precisa de algo para ele, cola na Estima Pet, que eu tenho certeza que eles vão dar produtos de qualidade pro seu animalzinho, beleza? Quer vir aqui, filhão? Pode vir. O Nicolas hoje tá afim de sair na câmera. Pode vir aqui, gatão. Não tem problema não. Vem aqui. Fica aqui com o papito. Ó, nossa, e olha, gostei desse boné, hein, Nicolas? Boné. Vem aqui, ó. Poxa vida, viu? Vamos sair de novo ali, ó. Dá um tchau pra galera. Dá um salve. Fala aqui. Vai ter burger hoje. Vai ter burger? Top demais? Top demais. Boa. Vai lá que o papai já chama você de novo, tá bom? Valeu. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Meu amigo, filho querido. Mas que não chute a câmera. Tem problema, galera. Vai lá, filhão. Passou? Parece o espaço repassa. Espaço repassa. Então bora comer um burgão? Vamos lá. Falamos de todos os patrocinadores? Já. Já falamos? Então Já. bora, sem mais delongas. Só que primeiro vai colocar um alfacinho, hein? Peguei um alfacinho top aqui também. Vamos ver aqui, ó. Eita, aqui. Aí, vamos colocar uma dose de alface aqui. Na verdade, o alface eu vou colocar em cima, viu, Anselmo? Vou colocar embaixo não, pera aí. Pera aí, gatão. Você já vai resenhar já com nós. Pera aí. Bora então, Anselmo? Bora. Anselmo, hoje nós vamos fazer um duplo, tá? Nossa. Pode ser? Duplo. Então vou até tirar aqui para a câmera pegar ali, porque eu sei que tem uma câmera pegando ali, ó. Viu? Vai ser um duplito. Porque já que o Anselmo veio aqui, nós vamos fazer um duplo pro Anselmo. Nossa, lasqueira, velho.
Anselmão, só pra você Viu? e pra galera ficar sabendo, pode falar, pode perguntar. Aquele fulano famosão que se cuide, né? Qual você tá falando? Ah, não sei se pode falar. Pode falar, Pode cara. mesmo? Pô, lógico. Que começa com M. Ô, louco, Que será? se cuide. O que é isso, louco, meu? Que é isso, Você cara? vai lá passar fome. Nicolas, só tá quente aqui, gatão. Fica aqui, ó. Vira assim. Isso, pode ficar aqui, não tem problema. Fica aqui no meio. Tá bom? Vamos ver se dá pra, dá pra ver a carinha dele. Pior que não tem nem onde você subir, gatão. Mas não tem problema. Anselmão, fechado. Ah, não, opa, o alface agora, pô. Alfacinho. Tá aqui no jeito. Ó, já tá lavadinha, tá? Nossa. Nós. Cara do céu. Aquela fechadinha, mão suja mesmo, porque nós somos churrasqueiro, tá? Anselmo, composição, pão da Sabadim, hamburgão que a gente pega lá no Leandrão, faz uma paradinha legal pra nós também, um abraço pro Leandrão do Esquina da Carne. Sanduíche é tudo que tá entre fatias, isso também é um sanduíche, porque está entre uma proteína entre fatias. Carninha, que é um blendinho que eu sempre faço, que é fraldinha, acém e pernil de porco. Você pode comer pernil de porco? Nem perguntei, gente do céu. Agora já foi. Bora então dar aquela mordida do Tamir? Pode pegar, faça as honras. Nossa. E a mordida do Tamir é aquela parada assim. Tem que pingar, tomara que pingue, se pingar tá bom. Ah, é? É 1, 2, 3 e mordida do Tamir. Tá. Bora então? 1, 2, 3, mordida do Tamir, bora. Pingou? Uhum. Esse é o ponto. Bom demais. Pega, gatão. E aí? Pode mastigar à vontade, tá? Galera. Só que também você fala mordido, ó. Ó. Caramba, cara, você tem uma mordida grande mesmo, Ué. hein? Você incentivou a mordida de verdade, A é? mordida tá com Deus. A louco. mandíbula tá com Deus. Ô, seu cara. Ele pode comer agora? Vem dar uma mordida aqui então. Quer fazer a mordida do Tamir também? Vamos fazer o Nicolas fazer a mordida do Tamir? Vem aqui. Um salmão. Obrigado. Enquanto o Nicolas faz a mordida do Tamir, termina aí, você vai dar um feedback depois. E se prepara que nós vamos finalizar isso aqui que você tá tocando pra nós. Pode ser? Vem aqui, gatão. Joia. Vem aqui. Vai dar a mordida do Tamir também? Vamos dar a mordida do Tamir também? Vamos lá? Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, olha pra câmera lá. 2, 3 e... mordida do Tamir. Olha que tamanho de mordida, cara. Curtiu? Muito bom? Aprovado? Pronto, só queria dar uma mordida, né, seu? Nossa, que delícia. Um salmão. Obrigado. Aprovou? Ô, louco. Mais que aprovado. Cara, não tô mastigando ainda agora. Além de uma conversa magnífica como essa, vim aqui saborear uma coisa magnífica dessa. Fala uma coisa que eu acho que todo mundo tem vontade de falar. É. Só é bom vir aqui por causa do hambúrguer, né? Não, você me conhece, eu sou bom de prosa também. É bom de prosa também. Mas o hambúrguer fecha com chave de ouro. Aprovou? Mais Aprovado? do que aprovado. Então, beleza. Anselmo, obrigado. Valeu. Você não vai embora ainda, porque nós estamos só... Vamos arrumar aqui, porque fique aí com o Anselmo Santos na voz. Tamo junto. Valeu. Galerinha, você viu a palhinha que ele já deu aqui? Vamos finalizar de um jeito diferente, sentados, porque sentados tocaremos melhores. Anselmão, mais uma vez agradeci você demais, tá? Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Uma honra você estar tocando pra nós. Vamos tocar aquela música lá que eu já comentei, é uma das que eu mais gosto. Acho que a galera também curte demais. Bora então, não? Bora lá. Demorou então? Você falou de agradecer tanto. Eu é que não tenho palavras Imagina, para agradecer a honra de estar aqui. Enfim, né? Que da hora. Tem sentimento que palavras não traduzem. É né? verdade. Que da hora. Vamos lá. Velho. Bora. Ele pegou no pesque pague uma botina velha, tropeçou e mergulhou no chafariz do Esplanada. Um monte de mina dando risada.
tinha vergonha da Lili, que o amava, até que ele foi num retiro com Martins, cura e libertação aconteceu em seu coração. José Josias ficou feliz e agora canta assim. Você é lindão, Você é lindão, eu não. lindão do Senhor, filho amado, protegido, projetado pelo amor. Você é lindão, lindão do Senhor. Oh, filho amado, protegido, projetado pelo amor. Um abraço do Camirzão, Anselmo Santos, tamo junto. Ele pegou um pintado no chafariz do Esplanada, passou correndo de skate no meio da meninada, pediu a Lili em namoro pra doutora Esmeralda. Tá gravando ali, ó. Leva a palavra e o amor pra toda a moçada. Esta é a história, José Josias, meu irmão. E ele diz pra você, se liga nessa, não fica nessa não. Você é lindão, lindão do Senhor, filho amado, protegido, projetado pelo amor. Você é lindão, lindão do Senhor. Oh, filho amado, protegido, projetado pelo amor. Você é lindão. Nós, tamo junto. Valeu! Quero agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez, tudo que foi falado aí, é Deus que proporciona a gente. Quero agradecer os meus pais, os meus familiares, todo o pessoal que acompanhava a banda Joaquim Tá Com Deus, como falamos dela, também os músicos do Joaquim Tá Com Deus, né, foi o Tuco, o Paulo, o Tavinho, o Cleiton e o Rafael. E claro que eu preciso agradecer o Altamir, porque é o seguinte, essa atividade que o Altamir faz aqui é muito diferente, porque quando somos convidados para falar um pouco da nossa história, é diferente de quando somos convidados para cantar profissionalmente, né? Aqui eu estou falando de mim, da onde eu vim, como foi, como que eu componho um pouco muitas vezes, como que foi a música, festivais que eu ganhei. Então aqui é o Anselmo, artista, né, que foi falado. E muitas vezes, quando vamos cantar em alguns lugares, a gente vai, canta, pega as nossas coisas e vamos embora. Então esse comportamento, essa atividade do Altamir aqui é muito excelente. Muito obrigado, Altamir, e que Deus sempre dê força para que você continue com esse seu legado aí. Valeu! Ele pegou no pesque pague uma botina velha, tropeçou e mergulhou no chafariz do Esplanada.